Jó, capítulo 16. Eu tenho um livro chamado O Enigma da Graça, que é um comentário, verso por verso, do texto todo do livro de Jó. Quem quiser, eu gostaria que não só vocês quisessem, mas quero que queiram querer mesmo, não para aquisição do livro, mas para internalização dessa mensagem, comprarem o livro ali com o Chico à saída e lerem. É um livro que você vai ter que ler algumas vezes e conferindo com a palavra, para internalizar mesmo, não é uma leiturinha de gibi, é algo para quem quer mergulhar no conhecimento de Deus. Faça isso e eu espero que hoje mesmo você adquira o Enigma da Graça. O que eu vou ler aqui é uma nesga, um pedacinho de algo que, todavia, para mim, constitui um dos eixos da compreensão de tudo que, não podendo ser compreendido por Jó, porque era um absurdo o que estava acontecendo a ele, era calamidade sobre calamidade, e calamidades de tipos diferentes, ele que não encontrava razão nem causa e efeito para aquela manifestação de derrame de perversidade celestial contra a existência dele, não tendo como argumentar e nem tendo pecados a confessar e nem razões pessoais a dar, nem incoerências que dentro dele fossem tão gritantes que ele pudesse identificá-las como razão para a calamidade, não havendo nada disso e não sabendo ele também do que aconteceu e foi narrado posteriormente nos capítulos 1 e 2, ou seja, daquela visita de Satanás à Assembleia dos Benai Elohim, dos filhos de Deus, requerendo a vida de Jó, uma vez que na terra não havia ninguém como ele, com a integridade dele, com a conduta, com a atitude, com o olhar, com a postura, com o interpretar da vida. Um ente como Jó é uma provocação a Satanás. Uma pessoa que viva com essa integridade limpa é uma provocação às trevas. Simples assim. E Satanás fica com essa gula em Jó e diz: ele é tudo isso? E Deus disse: tu viste o meu servo Jó? A pergunta de Deus, tu viste, é porque Satanás andava em volta, rodando. Então é só, tu viste, né? O meu servo Jó, você não tira o olho dele. Aí ele disse: mas ele só é daquele jeito porque tu abençoaste muito. Ele foi muito favorecido. Não tem problemas genéticos, todos os filhos são saudáveis. Casou com uma mulher que não o trai. Teve as circunstâncias da vida favoráveis a ele, por isso ele teve paz para desenvolver a sua própria prosperidade material. Circunstâncias também o favoreceram, a geopolítica da ocupação de terras, onde ele estava, a passagem de caravanas, de caldeus e de gente que pratica o comércio no mundo, de tal modo que ele foi beneficiado por esse fluxo. E como ele não é bobo, ele foi ficando rico. E como tu não envias ou não permites que se traga sobre ele nenhum tipo de agravo, com tudo correndo nessa maciota, não é possível que ele não fosse muito próspero e também muito grato, muito feliz, diz Satanás acerca de Jó. Agora, me dá um espacinho, me faz uma concessão para eu dar uma mexida nele,
que você vai ver se ele não pula como todos os demais animais humanos da terra e se ele não blasfema na tua cara, como qualquer um outro. E aí então o Senhor disse, ele está nas tuas mãos, todavia não lhe toques na vida, nem no corpo, nem na existência dele. E aí começam as calamidades de Jó pela beirada. Mas uma beirada que dói no âmago do ser, é uma beirada que dói mais do que quando dói na carne. Porque o que primeiro acontece é circunstancialmente desagradabilíssimo. Se a pessoa não tiver, de fato, consciência do que vale e do que não vale nessa vida, tem gente que perde a cabeça. Tem gente que se suicida, tem gente que se embriaga, tem gente que se vicia, quando recebe a notícia da sua falência material. Você perdeu tudo que tinha construído. É difícil. Quem aqui já viveu essa experiência sabe como é horroroso, como é indescritível, como ondas e vagas passam sobre você, como os arrepios da sombra da morte não cessam de lhe percorrer a vida, como o chão desaparece, o céu some, e tudo quanto antes significava poder, agora é impotência, e a sua vida é alterada da noite para o dia. Você dorme de um modo, acorda de outro, e quem balançava a cabeça no dia anterior agora foge do seu fracasso. E os que antes procuravam a você, julgando que em você havia sombra e refrigério, agora fogem da sua miséria. E isso é súbito, como a subiteza. Mas, para um homem como Jó, é tranquilo. Se eu vim sem nada, eu volto sem nada. E daí? Eu só tive. Mas graças a Deus não fui possuído pelo que tive. Até aí, tinha sido doído, mas não tinha sido nada que trouxesse molestamento essencial ao coração e à vida de Jó. Aí vem uma segunda leva, que é aquela que não só tinha já passado levando os bens dele, rebanhos e propriedades e tudo, mas agora é algo que começa a mexer nas fímbrias do ser mais do que qualquer outra coisa. Todos os filhos de Jó, com as filhas dele, e cunhados, e noras, e genros, e netos, e todo mundo, estavam reunidos numa mesma casa de um dos filhos, fazendo uma festa. Imagina, todos os seus filhos e filhas, eram 10, adultos, casados, com netos, todos juntos celebrando. E Jó tinha um hábito de, quando os filhos se reuniam para celebrar, ele sabia que ia rolar uma certa bebedeira, porque reunir aquele bando de jovens, recém-casados, prósperos, filhos de um homem rico, donos da terra, e não ter todas as carnes e todas as comidas e todas as bebidas e alguns excessos, Jó não se julgava tão ingênuo e tão imune a essas coisas a ponto de imaginar que na casa dele isso não aconteceria jamais. Por isso, ele faz orações antecipadas. Ele oferece sacrifícios profiláticos a Deus pelos possíveis excessos dos filhos. E ele ora e diz: Senhor, se pecarem, perdoa. Se não tiverem juízo, que a tua misericórdia seja maior e que eles voltem a si, que eles caiam em si, que eles cresçam, que eles aprendam, mas poupa-os. Ele fez isso a vida inteira. Agora, nesse dia, quando mais uma vez os filhos se reúnem, ele de novo oferece a Deus o seu culto,
preventivo pela vida dos seus filhos. Mas não adianta nada dessa vez. Porque um raio caiu do céu na casa onde eles estavam reunidos, e o telhado todo veio abaixo e morreu todo mundo e não escapou ninguém. Então Jó estava falido econômico e financeiramente, e agora ele está enlutado até onde um ser humano possa descrever um luto. Eu não sei nem como é a extensão de um luto desse. Os meus lutos até hoje sempre foram tópicos. Morreu um filho, não morreram todos. Morreu um outro filho, não morreram todos, nem neto, nem nada disso. Não dá nem para imaginar como é que alguém chegar com a notícia e dizer: todos os teus filhos estavam reunidos, com todos os netinhos, noras e genros, todo mundo reunido, como a gente costuma fazer. Só eu e a Adriana saímos de repente da casa e quando voltamos todos estavam mortos. E sendo que você já está vindo de uma situação em que você já não tem mais bem para onde voltar, porque tudo que você tinha foi também tomado. Você está reduzido a quase nada, muito pouco. E agora, emocionalmente, você é secado de todos os tutanos do seu espírito, de todas as energias do seu ser, são chupadas de repente. E Jó ouve aquela notícia, e a mulher de Jó diz: olha, cadê Deus? Por que tu não blasfemas? Jó disse: nós viemos sem nada do ventre da nossa mãe, a gente vai voltar sem nada. O Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Satanás aparece de novo na Assembleia dos Benai Elohim e diz: o Senhor diz, você viu meu servo Jó, porque o diabo não tirava o olho dele? Aí disse: vi, mas você está achando que foi grandes coisas? Se fosse eu, ia dizer para Satanás: é porque tu não tem filho, seu filho do meu filho de uma égua. Porque se tu fosse pai, seu filho de uma égua, você ia saber o que Jó está passando, seu Satanás. Não, foi nada não. Foi nada não. Eu vivo perdendo demônio, não sinto coisa nenhuma. Mais ou menos isso. Foi nada não. Agora, toca na carne dele. Porque Satanás estava fazendo uma leitura assim de pais pós-modernos. Pais pós-modernos é que a carne deles dói mais na carne deles do que quando toca na carne dos filhos. Isso já é uma interpretação satânica do significado da dor. Porque se Satanás fosse bom, ele ia saber que não tinha nada que ele pudesse fazer para fazer mais mal a Jó do que o que já tinha sido feito. Com a morte de todos os filhos, noras, netos e tudo. A carne de Jó já era moleza agora, mas Satanás não sabe disso, porque o egoísmo satânico não imagina nada que doendo mais no ser do que aquilo que não doa na nossa carne. Satanás não concebe a dor do outro como sendo maior em mim do que nele, se eu amo de verdade, porque Satanás não sabe o que é amor. Aí ele diz: deixa eu pegar na carne dele. Você vai ver se ele não blasfema na sua carne. Aquela última medida foi muito mais poderosa e significativa quanto a afetar a mulher de Jó do que o próprio Jó. Porque o que veio de repente foi câncer de pele generalizado, com todas as doenças simultâneas, carregadas de letalidade, todavia sem o poder da conclusão que o fizesse morrer, porque ele poderia morrer de qualquer coisa, tanto de septicemia quanto de qualquer outra coisa, porque o cara virou um pus ambulante, por dentro e por fora. As descrições desse momento são tão fortes
que se diz que a mulher dele não se aproximava dele por causa do hálito dele. Que os servos ele chamava e ninguém vinha, porque o cara virou um carnegão podre. E ele pegava cacos de pedra, telhas, para raspar com elas as suas feridas purulentas, para se descarnar. Tamanha era a sua chaga. E para piorar, chegaram 4 teólogos na casa dele. Aí é que o diabo chegou mesmo. 4 teólogos. 4. 3 amigos teólogos e um jovenzinho recém-formado, fazendo mestrado em teologia, que chegou lá também acompanhando os 3. Aí o inferno de Jó começou, quando chegou a igreja. Porque, olha, ele faliu e deu conta. Perdeu todos os que amava de uma vez só e disse, faz parte, pode acontecer. É raro, mas é uma possibilidade estatística. Eu não sou melhor do que ninguém, eu faço parte desse universo de fenômenos. Assim pensa um homem maduro, adulto, não idiotado, não supersticioso, que não transforma Deus em pai de playboy. Pensa assim. Quando vem-lhe a doença e tudo acomete o corpo dele, ele sofre aquilo tudo com todas as dores acumuladas, porque além das dores que ele sentia na carne, nos ossos, nos lombos, nos olhos, em tudo, ele descreve o estado dele de uma penúria horrorosa. Ainda tem um luto interior. E chega a mulher dele e diz, blasfema do teu Deus e morre, cara. Só você que não enxergou que Deus não está com nada. Mas ele segurou a onda. Aí veio a visita da igreja. Chegaram os irmãos, os teólogos. E aí, Jó, tudo bem, ficaram primeiro em silêncio, uma semana. Todo mundo ali, e Jó quieto, e eles quietos. Depois de uma semana, Jó falou, gemeu, que horror, quem me dera não ter nascido. Falou tudo que qualquer um falaria. Qualquer um falaria. E que Deus sabe que a gente fala mesmo, que é normal. Não falar certas coisas diante de certas dores é sinal de morte psíquica. Faz parte da saúde humana, experimentando o absurdo indescritível, dizer aquelas coisas que Jó disse, quem me dera não ter nascido, eu preferia ter sido um aborto, mamãe podia ter me abortado quando eu estava nascendo, porque olha só como é que eu estou, eu estou pior do que um feto que se tivesse saído sem líquido amniótico, todo branco, escalpelado, do ventre da mãe ainda era uma beleza, olha eu, lúcido e assim. Eu não queria. Ele diz, Deus, eu preferia, eu preferia não ter sido do que ter sido para conhecer esse dia. Esse dia está para além da minha compreensão. Essa estação da vida é para além de tudo que eu podia conceber. Eu preferia não ter existido se eu concebesse que passaria por algo dessa natureza, desse montante, desse significado, dessa dor. Essa dor é pior do que qualquer outro desafio de existir e de ser. Eu preferia não ser do que estar sendo assim. Pronto. Teólogo tem mania de defender Deus, né? E o pobre do Jó falou isso. Deus disse, isso mesmo, Jó, eu entendo. Mas os teólogos não. O teólogo diz, que é isso, Jó? Está blasfemando. Para, confessa esse pecado camuflado. Confessa. A gente está aqui quieto com a tua dor. Mas agora, depois de você falar isso contra Deus, parece que Deus é um, sei lá, é um viado.
Não pode falar nada. Ai, Deus é o íntimo. Ai, Deus, eu sou Deus. Ai, não faz de mim. Ai. É um Deus que eu vou te dizer, que Deus mais bosta. Que Deus porcaria esse. Aí fica lá, eles defendendo Deus. Deus está magoado, Deus está ofendido, você falou na cara de Deus, confessa teu pecado, senão o fogo vai cair mais fogo na tua cabeça, já não basta dos teus filhos, não basta não sei o quê, teus gados, perdeste tudo, confessa quem era que você pegava, confessa, camuflagem, conta pra gente, você tinha um caso com o seu capataz, ninguém sabia, aí começa. Explorar a alma de Jó. Lavava dinheiro dos caldeus, por isso que eles roubaram tudo teu. Aí começa, a vida dele vira uma desgraça. E os caras não param de analisar com poesia. Porque o pior legalista não é o grotesco, não é o brutal. É o psicologicamente sensível, poético e judicioso. Aquele que chega e diz, tu estás em pecado, confessa. Esse é tão grotesco que você diz, coitado, e passa. Mas o sujeito tem sofisticações linguísticas, poéticas, análises teológicas, citações filosóficas. O cara chega com argumentações, mas carregado de judiciosidade. Esses que são horrorosos para a alma. Porque eles não te dão nem a facilidade já do pretexto da expressão grotesca deles para você já se defender diante do grotesco. Não, eles são poéticos, eles são suaves, eles são elaborados. E eles vão entrando, penetrando. Chegou um momento que o vasculhamento do ser de Jó não tinha mais para onde eles irem. Eles tinham tentado escrutinizar e escrutinar tudo. E Jó já não aguenta mais, eles fizeram Jó falar mais besteiras do que Jó sozinho jamais conseguiria falar, nem pensando. Porque a provocação foi tão grande que depois de um ponto, a besteira que Jó está falando acerca de Deus já não tem mais nada a ver com Deus, só tem a ver com eles. Jó está se vingando do absurdo nos defensores de Deus. Mas os caras não param. Chega um momento aqui no capítulo 16, que eu disse que é um dos aspectos pivotais, considerando que Jó não conhecia essa história de Jó que eu acabei de contar para vocês, como nenhum de nós conhece as histórias que nos são ulteriores ou superiores, a gente lida com o imediato. O imediato de Jó era um monte de notícias tópicas e de fatos concretos. Esse privilégio que vocês têm é um privilégio que a revelação me dá, de olhar o que estava acontecendo para além das cortinas, dos bastidores. Do capítulo 3 para frente é um cenário de palco. Os capítulos 1 e 2 é que nos levam por trás do cenário para a gente ver o fantasma da ópera. Satanás agindo no processo. E agora nós estamos diante de Jó e os seus 4 opressores fraternos satânicos diante dele. É uma amizade do inferno. A gente te ama até a morte, literalmente. Só te deixamos esfolado, Jó, mas não te largaremos. Esse é o contexto. E olha o que Jó diz do verso 1 do capítulo 16 em diante, leiam comigo. Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós, ele fala com os 4 teólogos, todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento de vocês? Ou o que é que te instiga para responderes assim a mim? Eu também poderia falar como vós falais,
Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras. Se fosse ao contrário, se fosse invertido vocês aí, meu Deus, eu ia ter muita palavra desse tipo a dizer a vocês. Era fácil. Poderia menear contra vós outros a minha cabeça, dizer, ai, que coisa horrível, meu Deus, que absurdo, e como é que eles não se enxergam, invertessem a posição, vocês poderiam ver que tudo que da boca de vocês prolifera, da minha poderia, se eu fosse maldoso, proliferar ainda mais em relação a vocês. É fácil interpretar a calamidade que se assiste apenas como cenário de dor. Sim, eu poderia fortalecer-vos, todavia, se o papel fosse invertido, diferentemente de vocês que me pisam, eu, porque sou eu, poderia fortalecer-vos com as minhas palavras e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Mas vocês não sabem fazer isso. Mas se eu falar, a minha dor não cessa. Se eu me calar, também eu não tenho nenhum alívio. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim, me acusa cara a cara. Na sua ira, me despedaçou e tem animosidade contra mim. Contra mim, Deus rangeu os dentes. E como meu adversário, aguça e arregala os olhos. Homens abrem contra mim a boca, com desprezo me esbofeteiam, e contra mim todos se ajuntam. Eu virei a geni de todo mundo, pedra na geni. Deus me entrega ao ímpio, e nas mãos dos perversos me faz cair, para que eles me examinem, para que eles sejam os meus proctologistas. Os perversos. Em paz eu vivia, porém ele me quebrou. Pegou-me pelo pescoço, porque é assim que o homem interpreta, não interessa se foi o diabo, se foram forças malignas, o cara não está vendo nada, ele só sabe que tem algo soberano que foi consentido contra ele se sente um franguinho empatolado pelo pescoço. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Pôs-me por seu alvo e ficou brincando de jogar flechas em mim. Atravessa-me os rins e não me poupa. Meu fígado e o amargor do meu ser se me derrama pela boca. Tudo em mim é como se fosse um derrame de bilis. Fere-me com ferimento sobre ferimento. Arremete contra mim como um guerreiro. Cozi a minha pele, cozi sobre a minha pele o cilício e revolvi o meu orgulho no pó. O meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora já não haja violência, embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura minha oração, é assim todavia que eu estou. Ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor, que o meu grito seja ouvido no planeta. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas está aquele que advoga a minha causa.
Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que Ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo, porque dentro em poucos anos eu seguirei o caminho de onde eu não tornarei. Olha só que coisa extraordinária. Algumas vezes aqui nesse capítulo 16, Jó está falando do que os homens fizeram a ele e da perturbação que os amigos lhe traziam, como é óbvio. Mas em algumas outras ocasiões, ele está falando de Deus mesmo. Verso 7, por exemplo. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Nenhum de nós aqui jamais fez essa oração. Graças a Deus. Ninguém aqui sabe o que é essa oração. Eu não sei. É com Deus que ele está falando. Tu destruíste a minha família toda. Olha só o que ele diz mais a esse respeito. Dentre tantas coisas, ele diz: Deus me entrega ao ímpio. Nas mãos do perverso, ele me faz cair. Em paz eu vivia, porém ele me quebrou. Preco. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou e me botou por alvo. E parece que ele atira flechas, ele mira a pontaria dele em mim. Eu estou nesse estado em relação a Deus. Aí ele diz mais o seguinte: isso é o lado do Deus Satanás na mente dele, porque a única coisa que sobrou para Jó era um Deus Satanás de um lado e um Deus, como ele sempre conheceu, do outro. Porque não tinha Satanás para Jó nessa história, só tem para nós. Vocês estão entendendo? Ou não? Jó não sabia de Satanás, ele só sabia dos fatos da existência dele. O que sobrava, além das circunstâncias da existência conhecida? A fé que ele tinha em Deus. Em outras palavras, ele diz: Deus enlouqueceu. Então, quando ele diz essas coisas sobre Deus, que Deus destruiu a família dele, o entregou na mão do ímpio, brinca de atirar seta em mim, eu me transformei em mira da pontaria celestial. É o Deus Satanás que frequentemente é o que sobra para a gente. Quando a vida se torna tão absurda que a gente não consegue entender nada, e no coração da gente começam a vir perguntas sobre Deus que parecem extremamente com aquilo que a gente associaria à presença e à manifestação do mal na existência de cada um de nós. Por outro lado, olha só como é que chega o verso 19 e daí em diante, a fala de Jó, como é transformada. Ele diz: já agora sabei, quem queira saber, que a minha testemunha está no céu. Veja a ambivalência da relação dele com Deus. O Deus Satanás de um lado e o Deus que ele sempre conhecera do outro lado. E ele diz: de um lado, Deus destruiu minha família, me entregou aos processos absurdos. E agora aqui ele diz: fiquem todavia sabendo que a minha testemunha está no céu. E nas alturas quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. O mesmo Deus que ele disse destruiu minha família, me entregou à mão dos meus inimigos. Me sinto como se eu fora brinquedo da soberania dele. Para esse Jó, em relação a quem toda a trama satânica não existia, ele estava entregue ao absurdo de ser de Deus e não saber onde e como se posicionar em relação a Deus.
Mas conquanto o absurdo fosse terrivelmente esmagador, a ponto de confuso ele dizer: tu destruíste a minha vida, ó Deus. De outro lado, havia uma intimidade, havia um percurso, havia um caminho, havia um transcorrer de ser, de existência, de discernir, de perceber, de saber. Havia um carinho, havia um namoro, havia um aconchego, havia um sussurro, havia um descanso, havia uma certeza, havia uma intuição maior do que a razão, plantada nele, acerca do fato de que Deus estranhamente continuava o mesmo. O mesmo. A quem ele podia invocar como testemunha dele. Continuava o mesmo, que ele chama para o tribunal filosófico da sua consciência como testemunha de defesa. Não sei quem é o promotor, parece ser Deus contra mim. Mas eu chamo Deus, o Deus que eu conheci, não o Deus do susto que eu estou levando, cujas ações eu desconheço. Mas o Deus que eu sempre conheci, eu chamo para ser minha testemunha contra o Deus que eu não conheço. E chamo Deus, a quem eu sempre conheci, para ser minha testemunha e para ser meu advogado de defesa contra o Deus Satanás que eu não conheço. E ele diz: farei isso para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus. Essa é uma das frases mais loucas de toda a história humana, que nenhum dos grandes filósofos nem sonhou em dizer, nem em conceber. Todo mundo fica de calça curta. Todo Nietzsche não saiu do jardim da infância. Perto desse cara, perto dessa síntese. Toda dialética vira tentativa infantil de fazer síntese de paz ou de conciliação perto disso aqui. Você tem aqui um cara que desconhece Satanás. Imagina o que é a sua vida sem o pretexto do diabo nela. Ainda mais na vida de crente, meu Deus, o diabo ficou com um papel extraordinariamente libertador, embora seja falso o papel, porque o diabo é o bode expiatório que carrega o pecado de todo mundo, mas não tira o pecado de ninguém, só leva a culpa. Foi o diabo. Por que você está assim? Eu quero dizer, foi o diabo. Ela é linda demais, mas o diabo, foi o diabo. Era uma grana fabulosa, mas naquele dia foi o diabo. Aí é o diabo. E o cara tem um bom caráter danado. Tudo que acontece de sacanagem na vida dele foi porque o diabo fez acontecer. Foi o diabo. Você conta com esse ardil psicológico, com esse paganismo existencial para não se encarar, para não lidar com os fatos da vida, como eles são. Jó não tinha essa desculpa nesse pretexto. No Velho Testamento, Satanás aparece explicitamente como Satanás, com esse nome, apenas 2 vezes. Uma delas aqui no livro de Jó. No mais, o Velho Testamento não lida com essa categoria. Ele deixa todo mundo vivendo o mundo e a existência debaixo do sol, com todos os embates dela, mas sem metafísicas para além do que acontece o dia inteiro na história à nossa volta. Então, esta é a mente de Jó, o tempo de Jó, a hora da existência dele. É assim que ele está, entre Deus e Deus. Ele não tem
uma facilidade filosófica de natureza maniqueísta. Ele não pode botar a culpa nas trevas. Ele não contava com esse dado filosófico. Ele não lidava com esse ardil. Ele está diante do absoluto. Porque no fim é isso mesmo. Tanto faz se há diabo ou não há diabo, se há principados ou potestades, ou como operam todos os fenômenos. No fim, se há Deus, tanto faz. Porque nenhum fio de cabelo da minha cabeça vai cair sem o consentimento dele. Então o diabo arranca. Mas ele tem que permitir. Fenômenos têm vida própria. Na natureza são síndromes de liberdade simultânea, geram fenômenos. Fenômenos que ele criaram, acontecimentos que têm vida própria, mas podem ser impedidos por uma troca, numa alquimia. No início do fenômeno, aquilo que poderia ser, deixa de ser. E ninguém conhece tais meandros. Agora, para Jó, nenhuma dessas considerações e muitas outras não estavam presentes. No fim de tudo, o que importava para ele é o que importa para nós também, é que sobre tudo e todas as coisas há Deus. Como diz o Apocalipse, há aquele que está assentado no trono. Isso ele sabia. Agora, o comportamento, as concessões, as permissões divinas, para que coisas acometessem a vida dele daquele tipo, eram totalmente alienígenas. O que sobra na mente dele? Essa realidade indescritível. Deus é Deus, eu não posso negar. Existe uma soberania do que me aconteceu, eu não posso negar. Não consigo explicar nada do que me aconteceu. Não sinto que eu tive uma participação no montante equivalente àquilo que como efeito veio sobre mim. A relação de causa e efeito aqui é de uma desproporção absurda. Eu não posso entender. Agora, como eu sei que há Deus, ele diz aos amigos: eu constituo Deus, meu advogado contra Deus. Porque, por que meio tenha sido, foi ele que consentiu tudo que me aconteceu. Por isso eu chamo Deus como testemunha para esse fórum da minha consciência. E digo a Deus que eu instituo meu advogado contra Deus, meu acusador. Eu ponho Deus contra Deus em meu favor. Ninguém antes da consciência explícita de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, chegou mais perto dessa percepção do que Jó. Ninguém, nem Davi, nem Abraão, ninguém, de chegar numa antiguidade tão antiga que os eruditos não sabem nem posicionar a datação do livro. É uma das produções literárias mais antigas do chamado cânon bíblico, é Jó. E o cara brota de algo que pode ser mais velho do que o livro do Gênesis como literatura. Com essa consciência diz: se há diabo eu não sei quem conspira contra mim, na minha vida só há Deus. Então, o que quer que tenha me acontecido, teve essa permissão. Por isso,
É com Deus o meu problema e é de Deus que vem a minha solução. Deus, absurdo. Tu me destróis e eu te chamo como testemunha minha em meu favor. Tu me acusas do que eu nem sei, mas eu te constituo meu advogado de defesa e digo, Deus, se entenda com Deus a meu respeito. Gente, é aí que habita a paz que excede a todo entendimento. Olha quem está falando, é um cara que faliu de tudo da noite para o dia, não foi assim, perdeu um concurso público, vamos falar sério. Perdeu bilhões hoje em dia, ele era um homem de $1 bilhão, perdeu tudo. Perdeu todos os filhos, netos, família inteira, e a mulher ainda disse, cara, teu hálito é uma privada, eu estou indo embora. E os servos desertaram e ele ficou com os teólogos. Meu Deus! Oprimindo a cabeça dele, com discussões sobre Deus. É preciso, às vezes, um bom grupo de 3 mosquiteiros teólogos, com D'Artagnan surtado junto, para oprimir o cara mais do que o diabo conseguiu fazer, para o sujeito sair com uma pérola divina dessa aqui. Na presença dos amigos, porque isso ele bateu na cara deles. E é para bater na cara de homens e de demônios com essa consciência. Quem tem essa consciência ficou livre. Quem tem essa consciência não fica mais de choramingos nem com o céu, nem com a terra. Quem tem essa consciência e é visitado pelo absurdo, pelo inexplicável, simplesmente diz, eu não estou entendendo nada. Hoje, eu sei que existem forças, principados, potestades, poderes, que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Hoje eu sei, mas não é porque eu sei isso que eu me eximo de responsabilidade. Eles só agem e só fazem na minha vida o que eu consinto. E só acontecerá como poder deles na minha vida o que a instância superior do poder divino permita. Por isso, no fim, o diabo é apenas um servo de Deus que nunca crê nisto. Porque ele entra para destruir e joga o cara na cara de Deus. Entra para amassar, quebrar, arrebentar, destituir e põe um indivíduo sentado num trono maior. Chega para desconjuntar o ser e pela sua ação desconjuntadora, sem que ele perceba, nasce, se constrói no indivíduo um ente de uma natureza humano-divina, incompreensível, que como homem diz, eu não estou entendendo nada, no horizonte imediato, é como se tu tivesses matado a minha família, acabado com a minha vida, destruído a minha história, e me entregue aos que me odeiam e aos perversos, que humanamente falando não teriam dignidade para levantar uma cutícula contra mim, mas tu me entregaste ao prazer deles. Eu não entendo nada. Por isso, tu que me conheces e me sondas e me sabes, acerca de quem Jesus diz, o vosso Pai Celeste sabe, eu te constituo minha testemunha. Deus, tu és minha testemunha de defesa. Deus, tu és meu advogado de defesa contra o mistério, contra o absurdo, contra a indisponibilidade de sabedoria, contra tudo que está para além da minha capacidade de entender ou discernir. Eu constituo, Deus, o meu advogado contra toda calamidade.
Quando o coração discerne, entende esse lugar, a gente passa, então, a ser habitado pela paz que excede a todo entendimento. Onde os fatos da vida são os fatos da vida e você não fica mais filosofando as filosofias, das dores, das perguntas, dos porquês. Você não entra mais nessas angústias. Você lê um Nietzsche da vida, eu leio, li tudo dele. Eu vejo a loucura poética maravilhosa, a loucura da inteligência perguntante, aflita, desesperada, ao mesmo tempo em que eu não consigo deixar de ver uma alma infantil que não conseguiu nunca fazer essa síntese. Porque ela só é fruto e só é possível como resultado de um encontro de alguém que lambeu, beijou a boca de Deus e foi beijado. Depois que você foi desvirginado por Deus, tudo pode acontecer. Porque você vai saber a quem chamar. Você pode não entender nada e frequentemente a gente não entende coisa alguma. Mas eu sei que contra o que eu não sei, há aquele que testemunha em meu favor e que advoga a causa da minha ignorância, a causa dos meus absurdos, a causa dos casuísmos que me atingem, a causa das calamidades que me toquem. E enquanto isso, eu descanso nele. Eu não preciso compreender o cosmos. Eu não tenho o dever, na minha finitude, de entender todos os agentes dos fenômenos que me acometam. Mas eu tenho uma paz que excede a todo entendimento. Eu conheço o sentido de tudo que é amor. Eu sei, como Jó intuía, que todas as coisas, no fim e sobretudo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você está passando por qualquer coisa que está para além do entendimento, constitua Deus o seu advogado contra quem quer ou o que quer que seja. Jó foi longe a ponto de, não sabendo o que era e de onde vinha aquele poder, ele disse: eu constituo Deus meu advogado contra Deus. Isso é que é um cara saber que Deus é por ele. Olha só até onde esse cara vai. Em Romanos 8, Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem me pode fazer um mortal? Ele começa a levantar quem pode, acaba em anjo ou qualquer outra criatura, não é? Jó foi além de Paulo. Se Deus é por mim, não há Deus, nem Deus será contra mim. Essa é a certeza do amor de Deus. Que nem Deus pode me separar de Deus, de Jó. Romanos 8 de Jó. Porque eu estou bem certo de que nem vida, nem morte, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem luto, nem a perda de todos os amados num só dia, nem profundidades, nem inescrutabilidades, nem principados, potestades, poderes, anjos, nem qualquer criatura, nem o próprio Criador pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Jó, maluco, santo, coisa linda que tu és. Nem Deus pode me separar de Deus. Aí os arminianos e os calvinistas piram, vamos fazer essa síntese aqui. Não dá. Diante dessa síntese, a única coisa a fazer é isto aqui. Como um muçulmano do Evangelho, a palavra muçulmano significa aquele que obedece, que se curva. Como um muçulmano do Evangelho de Jesus, a única coisa que se faz é curvar-se
e dizer: Deus, eu te constituo minha testemunha e meu advogado contra tudo, contra todos, até contra Deus, porque nem Deus me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Cordeiro que morreu é Deus em meu favor contra Deus.